Olá, sejam bem-vindos ao podcast Tributação Sem Complicação, um serviço de informação da Câmara de Assuntos Tributários aqui da Federação do Comércio do Estado da Bahia, através da qual levamos conhecimento, levamos informação a respeito de tributação, a respeito da carga tributária, dos tributos em geral, em que a gente atualiza os senhores sobre a tributação de uma forma geral no nosso país, no nosso estado, no nosso município. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre a reforma tributária, é um tema que está em foco, é um tema que está aí palpitante para todos nós, que interessa a todo o empresariado do comércio de bens, do comércio de serviços, da indústria de uma forma geral, a todos que de uma forma direta ou indireta gerem riqueza e comercializem bens e serviços. E para isso a CAT trouxe aqui para nesse bate-papo Bruno Nou. Bruno Nou é professor universitário, membro do Conselho Municipal de Tributos, é membro efetivo da CAT, participante. E Bruno, eu só tenho a te agradecer a gente bater esse papo aí sobre reforma tributária e muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Sérgio, é sempre um grande prazer. Eu gosto bastante, foi uma das experiências mais enriquecedoras que eu tive nos últimos anos, participar da CAT. São profissionais admirados, como você. Obrigado. Temos outros contadores, outros advogados também muito relevantes, então eu sinto uma grande satisfação em participar da CAT e uma satisfação agora também enorme estar podendo conversar com você aqui sobre um tema tão palpitante e tão em voga como é a reforma tributária. Sempre à sua disposição. Vamos lá, vamos começar o bate-papo perguntando, Bruno. A reforma passou agora na Câmara. Quais são os próximos passos e o que é que, de uma forma geral e sintética, você espera dessa reforma tributária? O que é que nós, pensando como empresário, o que é que a gente vai realmente sentir com essa mudança da tributação aqui no nosso país? Eu acho que inicialmente a gente precisa ter calma, porque a reforma ela não vai ser aplicada de imediato, ainda vai ter um prazo de transição. A gente ainda vai ter um longo caminho a percorrer. Eu estava comentando ontem com um colega, professor Renato Bonelli, que no projeto de lei que foi aprovado agora, ainda é um projeto, ainda vai ter que passar pela aprovação do Senado, depois retornar para a Câmara, se tiver modificação, e a gente acredita que vai ter modificação, que o projeto depende muito de lei complementar. Então a gente tinha contado lá as expressões lei complementar no projeto, e a gente contou mais de 50, mais especificamente 57 menções à lei complementar. Então a gente está falando de uma reforma, digamos assim, que primeiro pavimentou, mas ainda vai ter que vir muita coisa para ser construída, para subir um prédio aí, para a gente entender efetivamente o que é que vai ser modificado desse sistema. A gente já tem algumas modificações significativas, unificação de alguns tributos, mas ainda há muita coisa que vai ser tratada pela lei complementar, então eu ainda não sei nem muito o que te dizer que vai ficar ou como vai ficar a reforma tributária, porque vai depender muito do que for colocado efetivamente no projeto de lei complementar. O que é que a gente tem hoje de prático assim, dentro do projeto de emenda constitucional que foi aprovado? Isso. A gente tem alguns aspectos que são relevantes. Então, por exemplo, há uma previsão de extinção do ICMS, ISS, unificação em um único tributo, que é o IBS. Então, isso já é um aspecto prático, efetivamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora você vai ter um único tributo no lugar de dois tributos antes que eram cobrados por entes diferentes. Então o ICMS era cobrado pelo Estado, o ISS era cobrado pelo município, agora a gente vai ter uma espécie de IVA estadual, como estamos chamando, que vai ser um único tributo, que vai ser administrado por um conselho que vai ser composto aí sim por município e Estado. Mas ao meu ver, é uma ótima notícia para o empresariado, porque agora você tem a unificação em um único tributo. Perfeito. De fatos que antes eram tributados por tributos que eram completamente diferentes. Certo. Mas assim, então a gente continua tendo IPTU, a gente continua tendo IPVA, a gente continua tendo imposto de renda, ITR, todos os outros tributos. Então a reforma, na verdade, ela fez uma consolidação, mas ela não fez uma modificação estrutural no nosso sistema tributário. Os problemas que nós estamos tendo hoje com os outros tributos em geral, continuaremos a ter. Sim. Isso foi uma questão política também, Então, foi muito mencionado que a reforma tributária, que antes vinha sendo discutida como uma coisa só, ela seria fatiada. Então, efetivamente, o governo ele mandou primeiro uma primeira parte, que é justamente essa questão do IVA estadual e o IVA federal. Então, a gente tem a extinção do ICMS, do ISS, vão ser extintos também o PIS, a COFINS e o IPI, certo? Esses tributos, digamos assim, eles foram modificados por essa primeira reforma, mas imposto de renda ele vai voltar para a pauta aí, provavelmente no segundo semestre ou no próximo ano,
mas efetivamente foi uma parte que foi segregada daquele projetão de reforma tributária, sim, que todo mundo imaginava inicialmente. Entendi. A gente tem lido muito a queixa, principalmente do segmento de serviço. Está muito preocupado, se fala de uma alíquota de 25%, eu acho que vale a pena a gente falar que essa alíquota ainda não está definida, né? A gente está lendo o texto, ainda não viu essa alíquota, mas o que é que efetivamente você, vendo hoje como será o novo sistema tributário em relação a esses tributos, qual o impacto disso para a indústria, para o comércio e para o serviço, e por que o serviço hoje ficaria tão preocupado com a aprovação dessa reforma tributária? Isso, assim, inicialmente para o empresariado em geral, abrangendo tudo, eu acredito que essa reforma ela tem uma proposta muito boa que é de simplificação do sistema, certo? Então, por exemplo, hoje você tem sérios problemas quando você vai discutir não cumulatividade do PIS e COFINS, é completamente da não cumulatividade, por exemplo, do IPI, é totalmente diferente da não cumulatividade do ICMS. Uhum. Então, isso para um empresariado, isso cria um sistema complexo, isso cria litigiosidade, isso cria, inclusive, uma dependência muito grande do empresariado com relação ao sistema político, porque toda hora era criada uma exceção diferente. Sim. Então, o nosso sistema ele é repleto de exceções, o que torna o sistema muito ruim, ineficaz, pouco transparente. Então a gente tem agora uma reforma que propõe uma simplificação do sistema, propõe a transparência do sistema. Isso tudo é muito positivo, tá, certo? Agora, como eu falei, a gente vai ter a unificação de dois tributos que são completamente diferentes, o ISS e o ICMS. E se você comparar as alíquotas deles dois, elas são muito diferentes. Sim. Sempre o produto no Brasil ele teve uma carga tributária muito mais alta do que o serviço. E quando você fala em unificar, se a gente simplesmente considerar uma média ponderada, a gente vai ter um aumento do serviço, né? Você teria uma diminuição, digamos assim, do ICMS, mas um aumento do serviço. Que hoje o máximo é 5%, né? Exatamente. Então, a gente tem aí um receio por parte do serviço que a carga tributária acabe sendo muito mais onerosa para o setor de serviços do que para o setor de produtos. Mas, como você já colocou aqui, que eu acho que é muito importante a gente discutir isso antes, ainda não há nada de concreto. Então eu já vi uma pessoa falando de 25%, uma alíquota que estava sendo discutida antes, numa reforma que já aconteceu lá atrás, que na verdade nem aconteceu, né, mas que aconteceu a discussão dessa reforma lá atrás, e assim a gente não tem nada de concreto. Então eu posso trabalhar com a alíquota de 35%? Não, porque isso ainda vai ser definida, a alíquota de referência, na lei complementar. Eu posso trabalhar com a alíquota de 15%? Também não, porque ainda não foi definido nada. Certo. Vai existir um período de transição, e esse período de transição ele vai ser muito importante para a calibração. E assim, o que eu chamo a atenção hoje é que o empresariado ele precisa ficar muito vigilante para o debate da lei complementar. O debate da lei complementar vai ser fundamental para a gente conseguir estruturar, para a gente conseguir identificar efetivamente o que foi construído por essa reforma tributária. O que você está falando é que assim, o campeonato existe, mas o jogo não foi jogado. Exatamente, exatamente. Digamos assim que foram estabelecidos algumas regras gerais, algumas regras que vão ser premissas, já foi dito, olha onde é que vai ser jogado, sim, então olha o campo vai ser aquele ali e tal, tá. Então nós sabemos alguns dados, digamos assim, algumas preparações gerais, mas efetivamente o jogo vai ser jogado de fato com a discussão do projeto da lei complementar. Vai ser fundamental a discussão do projeto. E aí as entidades representativas dos interesses dos empresários em geral têm que ficar atentas, né? Com certeza. CNC, CNI, parte de serviço, todo mundo. Exatamente. E é nesse momento que vai ser mais relevante a defesa do interesse do empresariado, do prestador de serviço. E aí a gente vai ter, claro, uma ebulição muito grande lá em Brasília nessa época, porque a gente vai ter várias entidades representativas dos mais diversos setores. Vamos ter OAB, vamos ter conselhos regionais, vamos ter cada um... Setor de saúde, setor de educação. Saúde, exatamente. Todos tentando fazer o quê? Puxar efetivamente o sistema ou uma exceção do sistema para os seus representados. Tá. A gente está falando aí de PIS, COFINS, de IPI, de ISS, de CMS, mas para a maioria aqui do nosso público, Bruno, e do empresariado em geral, interessa muito a questão do Simples Nacional. Continuará? Vai ser mantido o Simples Nacional nos termos que nós temos hoje? Tem alguma coisa nesse sentido?
Veja só, o Simples Nacional ele vai ser mantido, isso é fato. Ele vai sofrer algumas modificações, e isso é fato. E assim, o que eu identifiquei até agora com relação ao projeto, eu achei válido. Uhum. Porque hoje, por exemplo, o Simples Nacional, a empresa que está no Simples Nacional, você bem sabe, Sérgio, quando ela vende para alguma empresa que não está no Simples Nacional, ela normalmente não gera o crédito. Sim. É Você o tem grande que problema de competitividade. Exatamente. Então você tirava o Simples do jogo. Uhum. A ideia era essa. E a própria lei complementar, o próprio projeto de reforma da emenda constitucional, ele já diz que o Simples não vai poder apropriar crédito para si mesmo, mas ele vai poder gerar crédito para quem adquirir produto dele. Então isso vai ser positivo para botar essas empresas no jogo empresarial. Exatamente, eu achei uma mudança significativa. Agora também não vai adiantar nada se lá na frente a lei complementar vier e trouxer uma outra regra que acabe afastando o Simples do jogo. Então a gente tem que ficar também, mais uma vez, atento e vigilante. Mas assim, a proposta da reforma eu achei válida. Uhum. Você está trazendo o Simples efetivamente para o mercado, o que antes, ao meu ver, com essa vedação, com essa... E a gente tem que lembrar, houve um grande litígio com relação a isso, essa discussão seria direito ou não. Isso foi definido depois pelo judiciário e agora me parece que vai ser modificado pelo projeto de lei. Me parece que vai ficar muito mais plausível para um empresariado manter a empresa dele no Simples e ele conseguir participar do jogo. Entendi. Estamos agora em 2023 discutindo isso, mas na prática, qual é a transição? Quando é que as regras do jogo efetivamente valerão? Como é que a gente pode falar? Agora é uma discussão, mas já vale? Vale para o ano? Vale daqui a quantos anos? Então, o que é que a gente está discutindo? É um futuro próximo ou é um futuro longínquo? É um futuro ainda longínquo e a gente tem alguns problemas em decorrência disso, né? São problemas que são um pouco preocupantes com essa questão da reforma. Porque a reforma ela prevê um período de transição e o primeiro ano de aplicação, digamos assim, dessa reforma seria 1º de janeiro de 2026. Então a gente está falando ainda daqui a 3 anos, né? Provavelmente no outro governo. No outro governo. E pode ser que venha um outro governo completamente diferente. Com matriz ideológica diferente. Exatamente. E aí a gente pode ter um grande problema, a gente dizer assim, olha, estudamos, debatemos, gastamos dinheiro público para discutir politicamente tudo e chegar lá, ser modificado, olha, isso aqui é inviável, não é compatível com o meu projeto de governo, então a gente vai modificar tudo e efetivamente não vai mais existir reforma tributária. E a gente sabe que o Poder Executivo tem uma influência muito grande no Congresso Nacional. Uhum. Se ele tiver força para isso, pode ser que a reforma tributária venha a ruir. Espero que não. Espero que essa polarização que existe hoje, né? Que eu vejo muito, inclusive no debate da reforma, né? Sim. Então tem gente que, não, só porque veio do outro lado não presta nada, ou não, porque o outro está querendo acabar com tudo. O interesse político sobrepondo exatamente. A gente tem que se desprender desses aspectos políticos e discutir do ponto de vista técnico. E do ponto de vista técnico, o nosso sistema é péssimo. Péssimo. Péssimo, assim... Para ficar ruim, ele tem que melhorar muito. Tem que trabalhar bastante. Tem que trabalhar bastante, porque hoje a gente sabe que ele é péssimo. Então, do ponto de vista assim, técnico, o projeto ele tem pontos que merecem sim ser validados e discutidos com seriedade. Não é oposição irresponsável e nem simplesmente defesa de um lado completamente cega e sem críticas. 26 começa então a transição. Exatamente. E a gente vai ficar com 2 sistemas tributários vigentes? É isso? Sim. A gente com um já tem o problema que tem, a gente vai andar com 2. Então o futuro é bem nebuloso nesse particular. Sim. Nesse particular a gente vai ter aí um período de transição. Com 2 sistemas. Com 2 sistemas e um período que eles chamam de calibração, né? Porque você inicialmente vai ter algumas alíquotas que vão começar, a gente ainda vai depender, claro, da lei complementar, mas você vai ter algumas alíquotas que elas vão subindo ao longo do tempo e você vai reduzindo alíquotas de outros tributos. Até que os tributos novos, com base nessa nova reforma, nessa nova estruturação, eles se consolidem no sistema e a gente possa fazer uma percepção, né, do valor da arrecadação, o que é que foi perdido, o que é que foi aumentado, o que é que foi ganho. Mas assim, a gente vai ter um período de transição aí que a gente vai ter que conviver com 2 sistemas e esse período, viu, não é pequeno. Ele vai de 2026 até 2033. Então a gente vai ficar um bom tempo aí com 2 sistemas e gerando caos, provavelmente. Provavelmente. E tendo, claro,
aquele sentimento, né? Aqueles ajustes que são necessários. Você já tem uma prévia do que é que provavelmente o Senado vai mexer nesse projeto que foi aprovado pela Câmara? Olha, se falam de alguns aspectos, e alguns aspectos assim, eu vou tratar de dois que eu acho que são bem peculiares, que são os jabutis, né? Aqueles que entram de última hora, sim, justamente por pressão de algum setor, não. Meia-noite, né? Não, exatamente. Na boca lá do jogo, da madrugada. Na madrugada, efetivamente, alguém joga lá um texto que, inclusive, às vezes é diferente, né, do texto, um objeto completamente distinto. O primeiro deles que me preocupa, que é justamente a questão da possibilidade dos chefes do poderes executivos municipais, eles atualizarem a base de cálculo do IPTU. Isso aí foi colocado de última hora, e isso é um ponto que me preocupa bastante com relação à reforma. E o que é atualizar? Atualizar por um índice ou atualizar a alvedrio lá do político? Isso não ficou claro. E isso me preocupa, justamente porque não ficou claro. Olha, você está dando ao chefe do Poder Executivo Municipal uma espécie de carta branca para que ele, porque a gente sabe que o chefe do Poder Executivo Municipal ele também tem um controle muito grande sobre a Câmara de Vereadores, sim, então ele pode aprovar uma lei que autorize que ele mexa na base de cálculo do IPTU, atualize, por exemplo, uma planta genérica de valores, e isso me preocupa bastante. Isso é bastante preocupante. Isso até é fator de perseguição política no interior, né? Exatamente. Como instrumento de perseguição política. Exatamente. E isso até que ponto não ofende o princípio da legalidade? Então a gente já está falando aí de um possível outras discussões, questionamento, litigiosidade. Então isso tudo, ao meu ver, é bem preocupante. Então a promessa de redução de litigiosidade é só uma promessa, porque na prática a gente está só mudando o litígio, mas eles vão continuar. Sim, e outra coisa, hoje você já tem um sistema que ele já está meio adaptado a tanto litígio. Então a gente já tem vários posicionamentos que o sistema novo, a rigor, não tem, né? Então vamos sair do zero. Exatamente. Vamos sair do zero. Iniciar e ficar nesse litígio o tempo todo, a gente vai ter mais uma vez um sistema extremamente pesado, litigioso. Então isso tudo preocupa. Esse jabuti, ele foi o primeiro a me preocupar. O segundo foi a questão das contribuições estaduais, que os estados seriam uma espécie de competência nova que os estados teriam. Que eles não têm, né? Exatamente. Para tributar com contribuição produtos semi-elaborados e manufaturados. Certo? Então isso seria uma possibilidade de discussão, isso já foi inclusive aventado bastante na mídia, sim, que isso seria uma possibilidade de que os estados criassem uma contribuição com relação à exportação, que já foi objeto de muita discussão lá em 1990, então isso eu acredito que seria um grande retrocesso. É um retrocesso porque a gente já tem meio pacificado que a exportação não se tributa, né? Exatamente, exatamente. Então a gente teria aí uma possível antinomia, mais uma vez o que? Litigiosidade e mais uma vez uma possibilidade de uma criação de um novo tributo. Então a gente está falando de simplificar o sistema, reduzir a quantidade de tributo, aí de repente vem um jabuti lá e autoriza que os estados criem uma nova contribuição, o que eu acho que seria também um grande retrocesso. Esses dois jabutis, pelo que a gente já sentiu do próprio presidente do Senado, né, o Rodrigo Pacheco, a gente já sentiu que existe uma grande possibilidade de mudança. Então hoje o que a gente tem é a unificação do PIS/COFINS e do IPI no CBS, que será uma contribuição, e a gente teria a unificação do ICMS e do ISS para o IBS. Esses de competência do Estado e dos municípios, através desse conselho macro, e os outros da União. Exatamente. Isso aí seria a reforma tributária. Sim. O resto continua como está, todos os outros tributos seguem a vida normalmente. Então a gente só está, na verdade, começando a tentar simplificar o nosso sistema tributário. Exatamente. E mais uma vez, a gente volta para aquela discussão. Ainda vai depender de muita coisa da lei complementar. Porque isso tudo é uma ideia que eu acho que é válida. A gente precisa rediscutir o sistema. Esses dias eu estava lendo alguns dados, Sérgio. No Brasil, 75% do PIB é o correspondente à litigiosidade tributária. Sim. Então isso é péssimo para um ambiente de negócios. Antes eu achava, né, que o empresário ele tinha um grande receio da carga tributária, ele tem, e efetivamente ninguém gosta de pagar tributo, isso é um fato. No entanto, eu acho que o empresário ele tem muito mais medo da questão da segurança jurídica e instabilidade. Total. Então, uma hora você está fazendo uma operação de uma forma, de repente o cara muda lá e diz, não é assim. A gente viu aquela discussão da Crocs, sim, a gente viu aquela discussão até hoje do sonho de valsa, se é o wafer ou se é achocolatado. Então, esse tipo de coisa não cabe num sistema tributário. Isso é péssimo. E a interpretação, a Crocs,
eu me lembro que primeiro teve um auditor fiscal que dizia que era sapato de borracha, o outro dizia que era sandália. Então você fica com uma tributação diferente a depender do produto. Sim, eu participei aqui daquela discussão de alfazema e de perfume. Sim. Se é alfazema ou se é perfume, se for um é 18%, se for o outro é 25%, isso cria uma insegurança jurídica muito Isso é inaceitável. Inaceitável para um sistema que quer permitir segurança para que o empresariado ele possa trabalhar. Ô Bruno, uma coisa que a gente está na Bahia, estado do Nordeste, estado que não é tão favorecido quanto os estados do Sul e Sudeste, e a gente sabe da importância que nós temos e damos, eu enxergo pessoalmente como fundamental, dos chamados incentivos regionais, para a atração de indústria, para a atração de empresas, para a geração de emprego, esse tipo de coisa. Como é que ficam esses incentivos regionais agora com a nova Constituição? A gente está tendo aí até uma discussão sobre um determinado político baiano que votou de uma forma ou de outra, mas como é que fica? A gente tem aqui a grande questão da Ford. E se a gente for avançar, a gente tem a Ford, a gente tem o polo de tecnologia em Ilhéus e outros tantos, Zona Francas e tantos outros benefícios que tem muito mais um objetivo social e econômico, vamos falar assim, diferido do que um objetivo direto de tributação. Isso vai acabar? O futuro é acabar com isso? Como é que fica a Bahia, como é que fica o Norte e Nordeste com esses incentivos? Isso, a ideia é acabar com esses incentivos, justamente para evitar a questão da guerra fiscal, evitar que os entes utilizem as suas cargas tributárias para atrair investimentos. A ideia é inicialmente acabar. No entanto, para os benefícios que já foram concedidos, a reforma ela mantém até o fim do período de transição. Então a ideia é que aqueles benefícios... Até 33. Então você mantém os benefícios fiscais que já foram deferidos até 2033. Ok, essa é a ideia inicial, certo? Com relação ao futuro, porque a gente tem disparidades. E isso é fato, eu concordo com você. Então, por exemplo, o estado da Bahia, ele não tem uma estrutura, não tem uma qualificação de mão de obra parecida com o estado de São Paulo. Então, se eu colocar em pé de igualdade, é óbvio que o estado da Bahia não vai ter condições de concorrer. Então, a ideia é que se criem fundos para financiar, certo? Estruturação, qualificação de mão de obra, financiar projetos que promovam o equilíbrio federativo. Uhum. Então, a ideia é que se criem fundos, que parte da arrecadação dos tributos vá para esses fundos e esses fundos financiem projetos que vão efetivamente promover o equilíbrio federativo entre os entes, promovendo qualificação de mão de obra, promovendo investimento em estruturação. Então, tudo isso ainda está muito no plano do teórico, exatamente. Então, a gente não sabe, isso vai depender também da lei complementar, como é que isso vai ser implementado. Mas o fato é que esses benefícios que eram concedidos para uma empresa específica, olha, para a Ford, para o estado da Bahia, a ideia polo da reforma... polo tal coisa, tudo isso. Exatamente. A ideia é terminar com isso. E isso já vinha sendo discutido, inclusive, nas reformas anteriores. Né? E essa reforma que foi aprovada agora, ela já vinha de algum tempo discutindo. E eu me lembro que uma das ideias, olha, não, vamos acabar. Eu me lembro que eu participei de algumas discussões do ponto de vista até político com relação a isso. O pessoal dizia assim, não, olha, vamos deixar que cada região do país ela adote a sua essência, né? Sim. Aí eu ficava assim, não, mas como assim a essência? Então, a Bahia, que não tem uma estruturação boa para implementação de indústria, não tem uma boa qualificação de mão de obra, a gente vai virar o quê? Polo turístico, só isso? Então, eu, por exemplo, tenho vários clientes que estão lá no polo, eu imagino que você também tem. Sim. Então, se a gente tirar os incentivos completamente, eles vão embora. Vão embora totalmente. Sem sombra de dúvida. Então, é necessário você ter uma política, efetivamente, de implementação desse equilíbrio, para que a gente possa desenvolver as regiões de uma maneira mais igual. Agora, tudo isso ainda está muito no campo teórico. A gente não sabe como isso vai ser implementado. Vamos ter trabalho pela frente. Com certeza, graças a Deus. Né? A gente fica dizendo assim, graças a Deus vamos também. Ter trabalho. Temos que estudar. Bruno, já finalizando, nosso bate-papo está ótimo, mas o tempo aqui não dá para a gente estender muito. O que é que você enxerga de como vai terminar essa reforma? Ela vai ser realmente um divisor de águas? Ela será realmente um instrumento de segurança jurídica, um instrumento incentivador do investimento privado no nosso país? Qual é a tua visão de futuro do ponto de vista dessa reforma tributária? Olha só, Sérgio, assim, eu não sou nem dos mais otimistas e nem dos mais pessimistas, certo? Eu acho que o projeto ele tem boas ideias, que se forem implementadas vão ajudar bastante, isso é um fato.
Eu acho que se a gente conseguir afastar os aspectos ideológicos e trabalhar no aspecto técnico, a gente ainda tem muito que melhorar no projeto. E eu acho que isso é válido. Só o fato de a gente estar discutindo o sistema, eu acho que isso é válido. No entanto, eu tenho também um grande receio, e eu acredito que esse receio é válido, de aumento de carga tributária. Sim. Por que eu te digo isso? Porque desde que eu me conheço por gente, eu me lembro que meu sócio, que saiu da faculdade lá em 1983, né, meu ex-sócio, professor Oscar Mendonça, Sim. ele me dizia que desde 1983... Antes da Constituição de 88... já se falava de reforma tributária. E o grande entrave da reforma tributária sempre foi que municípios, estados e União e Distrito Federal, ninguém queria perder nada. Sim. Então, de repente... o Pacto Federativo, né? O Pacto Federativo. Ninguém nunca quis perder nada. Esse foi o maior entrave da reforma tributária. Agora, os entes estão meio que todos entendidos de que é necessária a reforma tributária. Eu não sou... como é que eu vou te dizer, tão inocente a ponto de achar que eles não fizeram um estudo para saber o impacto das suas respectivas arrecadações. Sim. Então eu acredito que todos eles já fizeram estudos e que eles sabem que vai haver aumento de carga tributária, aumento de arrecadação. Sim. E assim eu vejo hoje com maus olhos você onerar mais o setor privado, que está saindo aí de uma pandemia. Sim. Parece que as pessoas não lembram, mas a gente Sim. está saindo, Há ainda tem pouco muita tempo, gente se há pouco recuperando. tempo. Muito empréstimo, muito crédito. Tem empresas que estão ainda se levantando. Estamos de joelho, estão se levantando. Então, tirar mais recursos dessas empresas, eu sempre fico muito receoso, né? Ainda mais para colocar na esfera pública, que a gente sabe que no Brasil tem muitos problemas. É isso aí. Bom, primeiro te agradecer mais uma vez. Falar que eu acho que esse foi o primeiro passo da reforma tributária, né? Eu acho que a gente vai ter muita conversa ainda, a CAT vai ter muito trabalho pela frente, muito material para trabalhar, muito trabalho para efetivar e principalmente nessa parte da regulamentação da lei complementar, do que virá por aí, para defender os legítimos interesses de quem produz, do campo de vista do ponto do comércio, dos serviços, que é o que a gente trabalha aqui na casa. Eu acho que a gente tem que estar atento, estamos atentos, a CAT está atenta, você está atento e todos que dela participam estão atentos para que a gente possa defender. Meu muito obrigado mais uma vez e em breve a gente volta com mais bate-papo sobre isso, com fé em Deus. Eu que agradeço, Sérgio. Assim, aí é o que eu falo, né? Sérgio é boa prosa, a gente poderia ficar aqui um tempão falando, mas efetivamente o tempo urge, né? Então Exatamente. Eu que agradeço mais uma vez o convite, é sempre uma grande satisfação estar ao seu lado aqui conversando, discutindo temas técnicos. Eu acho isso muito bom e parabéns aí pelo podcast, pelo projeto. Obrigado. Eu acho sensacional. E vamos juntos. Vamos juntos. Muito obrigado, um abraço a todos.